Bom dia a todos. Estou um pouquinho alto aqui, né? Pois é, hoje vamos cobrir a primeira parte do capítulo 17 do Sede Perfeitos. Vai tirar? Agora está bem ao meu nível. Ok, obrigado. Pois é, então, Sede Perfeitos. Esse é um capítulo, eu já parei de dizer muito importante, mais importante, porque todos são extremamente importantes e cada um, naturalmente, atinge certos objetivos. Hoje vocês vão ver nesse Sede Perfeitos, como já sabem, um objetivo muitíssimo importante para nós. Não só para nós mesmos, mas quantas vezes somos, às vezes, interpelados por amigos que não têm o mesmo conhecimento que nós temos, e eles nos perguntam, mas, ok, eu tenho que ser isso, ser aquilo, o que exatamente nós estamos falando? E esse capítulo aqui nos direciona, é a nossa bússola, é onde nós queremos, é o que nós queremos ser, aonde nós vamos chegar um dia, passo a passo, mas com segurança. Na abertura do capítulo, nós começamos com uma introdução. O capítulo começa com uma introdução de uma passagem de Jesus que estabelece, vamos dizer, o pano de fundo para o tema ser desenvolvido. Ele nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Que fazem? Não fazem o mesmo os pagãos? Então veja só que Jesus está nos convidando para vencermos o nosso ego, antes de mais nada, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nos diferenciarmos, sairmos à frente de nós mesmos. Isso aqui não é uma concorrência, mas é nós superando aquilo que nos atravanca o progresso, aquilo que nos amarra num certo ponto da estrada, aquilo que não nos permite aproximar-nos de Jesus na velocidade que nós gostaríamos, né? Então, ele termina o capítulo termina essa passagem, como Jesus também terminou, dizendo: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então veja, depois dessa introdução, esse convite a nós para evoluirmos, para analisarmos, para aprendermos a amar, ele nos então conclama: sede perfeitos como o Pai. Naturalmente, o capítulo vai explicar que estaria muito longe de nós, talvez impossível chegar na perfeição do Pai. Mas nós vamos entender aqui, como nós vamos ver mais para frente, que nós estamos diante de um esclarecimento de qual a direção que nós temos que tomar. Às vezes, como alguém já disse, não é importante a velocidade, mas sim estar na direção correta, consistentemente, persistentemente. Muito bem, no Livro dos Espíritos, na questão 918, nós vamos encontrar o mesmo que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Claro que as duas coisas estão amarradas, o Livro dos Espíritos e o Evangelho, mas nesse caso aqui, mais ainda que o normal, porque basicamente, literalmente, é a mesma lição, exceto que o Evangelho expandiu bastante essa lição para nos dar mais detalhes, para que fosse mais, vamos dizer assim, mais prático para nós, fosse mais claro. E o Kardec pergunta: por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Isso vai se tornar mais claro
à medida que nós formos caminhando aqui, mas a nossa elevação depende da nossa capacidade natural, vencida, ganha, né, meritosa, de seguirmos as leis de Deus. Na sequência dessa pergunta, no Livro dos Espíritos, os Espíritos então vão discorrer sobre quais são os caracteres, as características do homem de bem. E nós vamos ver essas características agora com base no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que é o tema de hoje, que não só incorpora o que está no Livro dos Espíritos, mas também expandiu. E vamos lá, então. É muito importante, veja só, uma discussão, uma revisão, um estudo desse capítulo, sem discorrermos, sem lermos, sem passarmos por as características do homem de bem, não estaria completo. Então pode ser um pouquinho chato a gente ter que ler aqui as características, mas é extremamente importante. Ninguém de nós aqui estamos em condições de criar novas características. Essas são essas nas palavras mais apropriadas possíveis. Antes de mais nada, o homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E isso é uma umbrella, isso é um guarda-chuva, né, de tudo que virá aqui. Ok, eu espero que virá mesmo. Ele interroga a consciência sobre os próprios atos, para ver se ele fez para os outros o que ele gostaria que fizesse para ele mesmo. Interrogar a consciência é alguma coisa que a gente não tem costume de fazer, né? Alguma coisa que Santo Agostinho nos explicou também no Livro dos Espíritos. Acho que na questão subsequente àquela que nós acabamos de ver. Temos que ter essa, vamos dizer, honestidade de princípios e espiritual, e também a coragem, a humildade de interrogar o que é que nós estamos fazendo. Será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria que me fizessem? Ele tem fé em Deus, o homem de bem. Possui essa fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, e se submete à vontade, aos desígnios, às determinações das leis divinas e de Deus, de uma forma naturalmente resignada, de uma forma onde ele está consciente do que é que está diante dele. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, o homem de bem, ele sabe que ele está se desenvolvendo para o futuro, e não só para o amanhã, para depois da manhã, para a próxima semana. Também está. Mas ele sabe que a vida dele é eterna, que ele já existe há milhares de anos, pelo menos, e que ele está nem na metade do caminho, segundo explicam os nossos amigos espirituais. E o caminho é longo. Mas, como eu acabei de ter uma oportunidade de dizer ali fora, o bom é saber que nós já passamos o pior. Já não vivemos nas cavernas e já temos internet, tudo aqueles negócios. Mas ainda falta muito. Mas, bom saber que nós daqui para frente vai ser, vamos dizer, mais fácil, porque nós temos mais compreensão. Mas, principalmente, o homem de bem não está voltado para juntar, para colecionar bens terrestres. Ele está aqui para aumentar o valor da sua alma, como diria Leon Denis. Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas e expiações e aceita sem murmurar. Então ele tem o conhecimento da vida eterna, ele tem fé em Deus, ele sabe que nada está errado. Se tiver alguma coisa errada, está errado porque tem que estar errado diante da nossa capacidade de compreensão. Mas que atrás de tudo existe uma razão e que não existe efeito sem causa. Então, o homem de bem, ele enfrenta as vicissitudes da vida com fé, com uma capacidade muito maior do que aquele que não tem essa capacidade de compreensão. E, como alguém já disse, não é o peso da carga, mas é como você a carrega que vai fazer a diferença.
Ele é possuído de sentimento de caridade e o amor ao próximo. Isso é fundamental. Aqui nós estamos falando do primeiro mandamento da lei divina, né? O maior deles. Ele faz o bem pelo bem, né? Sem ver a quem, como se diria. Ele não retribui o mal com o mal, ele retribui o mal com o bem. E sacrifica-se diante das necessidades do cumprimento da justiça. Então, o homem de bem, ele tem esse impulso para praticar a caridade. É natural a ele praticar a caridade. É natural a ele amar ao próximo como Jesus nos pediu, como pediu Deus no primeiro mandamento. Ele encontra satisfação nos benefícios que espalha. É assim que ele vai ser mais feliz, é assim que ele vai se sentir melhor, é assim que ele vai dormir melhor. É fazendo o bem. É claro, nós temos que trabalhar para comprar o nosso pãozinho, aqui, se for domingo, comprar aquele delicioso almoço de domingo, mas nós espalhamos, a nossa satisfação vem em fazer o bem, em sentir-se útil ao próximo, em sentir-se alguém que, naquela hora em que o nosso próximo mais necessitava, seja para dar-lhes ouvidos ou uma palavra. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, independente de raça, credo, qualquer outra forma de distinguir ou que exista na Terra de distinção entre as pessoas, né? No momento nós estamos vivendo uma situação onde as polarizações são muitas, as discriminações são muitas, sentir-se inferior é algo, ou não sentir-se inferior, mas diante de situações que querendo nos fazer nos sentir inferior é muito grande. Mas nós somos quem somos, temos fé e sabemos que, como disse Maria Santíssima, tudo passa. Ele respeita os outros, mesmo que os outros não pensem como ele. Isso aqui é extremamente, vamos dizer, é um desafio muito grande. Uma das coisas que ainda nós lutamos muito nessa vida é aceitar o próximo tal como ele é. O que ele diz, o que ele fala, o que ele faz. Numa segunda parte dessa mesma apresentação de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do semeador, onde isso vai ser uma das coisas que nós vamos enfatizar uma vez mais. Mas respeitar o próximo é um desafio muito grande ainda. Ouvir ao próximo sem julgar é algo que ainda às vezes nos parece impossível. As nossas ideias preconcebidas, as histórias que nós já ouvimos, nós somos muito influenciáveis. E aquela nossa capacidade de ouvir, entendendo o porquê que a pessoa está falando aquilo, quais são as vibrações, vamos dizer assim, anexadas àquela mensagem, ou às vezes qual a mensagem por detrás da mensagem, né? Para nós ainda é muito difícil, mas nós temos que desenvolver esse respeito aos outros. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem falta ao dever de amar ao próximo. Portanto, foi uma colisão direta com o mandamento número 1. Né? Tomar por guia a caridade. Se nós tivéssemos isso em todos os nossos atos, em todos os nossos momentos, em todos os segundos da nossa vida, em tudo que nós fazemos e pensamos, a nossa vida seria muito diferente. Mas, melhor ainda, a vida do planeta seria uma maravilha, não é verdade? Não alimenta ódio, rancor, desejo de vingança, porque Jesus já disse, quem com espada fere, com espada será ferido. Mas, melhor ainda, nós sabemos que nós seremos perdoados na medida que nós perdoamos, tá? Inclusive na oração que Jesus nos ensinou. Então, alimentar o ódio, rancor, desejo de vingança, só pode mostrar que nós, para aqueles que sentem assim, claro que não aqui nessa sala, mas todos os outros bilhões lá fora, se pelo menos eles soubessem quanto custa isso para o espírito,
E mesmo para o corpo no momento presente. Mas o corpo vai embora. Mas o espírito vai carregar isso. Por, às vezes, muitas outras reencarnações. Eu não sei se foi a irmã Stufo, a Joana de Ângeles, que falou que nós precisamos de pelo menos 3 reencarnações para curar o que nos causa o ódio, quando nós odiamos alguém. É indulgente para com as fraquezas alheias. E aqui voltamos naquele ponto de aceitar as outras pessoas tais como elas são. O homem de bem, ele sabe que nós somos espíritos irmãos, mas em variados níveis de desenvolvimento moral, espiritual e, claro, intelectual. Mas quando nós temos essa capacidade, temos essa indulgência e sabemos a respeitar o próximo, como já foi passado aqui, sabemos a reconhecer que nós estamos apenas em níveis diferentes e que nós temos que ajudar quem vem atrás, da mesma forma como nós pedimos a mão para o que está na frente. Então nós estamos aí no caminho do homem de bem. E interessante lembrar, atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Essa é uma frase curta, mas que resume maravilhosamente, vamos dizer assim, te baliza, é o teu parâmetro em tantos momentos dessa vida. Né? Como eu já falei em outras vezes, para aqueles que pensam em vingança, como no parágrafo anterior, a Joana de Ângeles falou uma coisa que também é uma frase muito curta e que me ficou marcada para sempre. E eu uso, e eu lembro dela, e eu talvez nem precise mais, porque ela está automatizada, quando ela falou o seguinte: para que se vingar de alguém que já está assinalado pela justiça divina? Pensa nisso. Para que se vingar de alguém que já está assinalado? Ele está com audiência marcada. Ok? Não precisa, não é verdade? Ok. Ele nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. A maledicência é uma das coisas que falamos muitas vezes, né? Que muitos de nós, não de nós aqui nessa sala, da população, ainda necessitamos de rebaixar o outro para a gente poder estar numa posição, né? E aqui foi o contrário, eu procurei me rebaixar um pouquinho aqui. Não tem nada a ver, né? Mas a maledicência, ela nos coloca numa situação não só contra amar ao próximo como a si mesmo, mas ela nos causa um monte de problema, ela nos muda a forma de ver a vida, de ver as pessoas, de reagir, quando nós já estamos com ideias pré-concebidas sobre, temos essa, vamos dizer, predisposição a não aceitar. E aí nós não vamos aceitar, porque é assim que funciona. Cada vez que você vai conversar com alguém, você já vai imaginando o que você vai ouvir. Se não for aquilo, você já se põe contra, não é verdade? Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às expensas de outrem. Não é? Mais ou menos o que nós falamos agora há pouco. Não é através de denegrindo as outras pessoas, de dando nome a eles, de desqualificando, que nós vamos melhorar. A gente não vai sair do lugar. Ou talvez até piore, a gente não piora como espírito, mas piora, às vezes, a nossa capacidade de dar o próximo passo, de aceitar um outro caminho. Ok, não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Então nós sabemos que nós não temos nada aqui que seja realmente nosso, porque se fosse nosso a gente poderia levar, não é? Então tudo vai ficar, tudo vai estar aqui para de volta ao seu habitat natural. Ele vai rolar, o dinheiro troca de mãos. Né?
A quantidade de dinheiro no mundo é a mesma na maior parte do tempo, ele só troca de mãos. E um dia não passa mais pela sua mão. E você vai estar somente com aquilo que você é, com aquilo que você adicionou ao seu espírito. Então, para quem vai descer-se, mesmo quando nós não estejamos falando de coisas materiais, tem gente que se envaidece pela capacidade intelectual, ou por ser expert em alguma coisa, ou por ser um bom cantor, ou isso, aquilo. Quando, veja, nós temos talentos. A questão é o que é que nós estamos fazendo com isso. Sejam talentos, sejam riquezas materiais. É isso que as pessoas falham em entender. Não é o que você tem, mas é o que você faz com o que você tem. Diante da lei divina número 1. Usa, mas não abusa dos bens que eles são concedidos. Então, aqui diz, o maior mal que você pode causar a si mesmo é empregar esses bens à sua satisfação, à satisfação das suas paixões. Então, aquele que compra um carro novo e todo mundo tem que saber, ou então aquele que usa a riqueza para criar situações, ou o poder principalmente para criar situações muito difíceis para o próximo. Se a ordem social o colocou sob o mando de outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante a Deus. Então, nós temos situações, em alguns casos, onde nós somos lá fora chefe de uma turma, chefe de alguém, e nós, de repente, entramos naquele estrelismo, naquela coisa, eu sei mais, você não sabe nada. Eu faço, você não faz. Você está sob o meu comando. Humilhar as pessoas é algo que custa muita dor para quem é humilhado, no ato ou depois. O humilhado, ele perde a autoestima, ele se julga incapaz, e nós, muitas vezes, somos aqueles que causaram tanta dor para uma pessoa, simplesmente porque nós não o tratamos de uma forma simplesmente decente, com dignidade. E nós podemos estar no outro lado, de subordinados. Poucos não são chefes, são chefes e não são subordinados. Todos nós temos os dois lados da vida. E, como subordinado, nos toca saber que nós somos parte de uma equipe, nós somos parte de uma turma, nós somos parte de algum movimento, nós somos parte de alguma coisa que talvez seja maior que nós, normalmente é, e que nós temos a nossa função a cumprir, a nossa parte a desenvolver, a entregar no fim do dia. Com o quê? Com humildade. A humildade, ela, na verdade, corre por todos os temas da vida. Em nenhum lugar você vai encontrar... Será que aqui é um lugar onde não cabe humildade? É muito difícil. Muito bem. Então, esses foram, exceto esse último que vocês vão ver agora, os caracteres do homem de bem, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo e também de acordo com o Livro dos Espíritos. E o último fala assim: finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Ok, então, aqueles que mais curiosos talvez tenham notado que, como por exemplo, deixa eu voltar um aqui, lá em cima à direita, saiu muito pequenininho ali, mas em todos esses slides, esse farolzinho estava lá em cima. E agora eu vou contar por quê. Primeiro, lendo isso aqui. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce para possuir
as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para o caminho de todas as demais. Esse farol é vamos dizer assim, uma metáfora que eu desenvolvi para mim mesmo há não sei quantos anos atrás. Eu não sei em que ponto, mas em algum ponto, olhando ou lendo e refletindo sobre os caracteres do homem de bem, eu passei a ver isso como um farol. É vamos dizer assim, aquela luz que te indica o caminho a seguir. Imagina se você está numa noite escura ou numa tempestade, num dia sem visibilidade. Você vai procurar o quê? O farol. Esse farol, que são os caracteres do homem de bem, vai sempre te guiar, falando que você não está sozinho nem perdido. Venha na minha direção. Então, se vocês gostarem dessa forma de pensar, dessa metáfora, use vocês também. Eu não tenho posse dela. Eu simplesmente achei que era a forma de eu traduzir para mim. Porque, claro, nós ainda não estamos... O nosso próximo passo não é ser Jesus. Não é? Nosso próximo passo, se tudo correr bem, é passar para o mundo de regeneração, um mundo melhor que esse. Nós temos muito caminho para andar. Mas esse farol nunca o perderemos de vista, se nós estivermos no caminho certo. Se você não ver o farol, ou vai procurar um oculista, ou você vai procurar o Evangelho. Mas faça alguma coisa, não é verdade? Muito bom. O Livro dos Espíritos, na questão 625, diz o seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir como guia e modelo? E resposta todo mundo sabe: Jesus. Aí vem a explicação na própria pergunta. Jesus é para o homem um exemplo da perfeição moral que pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Bom, isso aqui é para abrir espaço para a próxima, vamos dizer, subtítulo, próximo item do capítulo 17, que é os bons espíritas. Todos aqui são bons espíritas? É espetacular. É espetacular, ok. Mas o que é ser um bom espírita? Vir aqui todos os sábados já nos faz um bom espírita? Também. Ok. Vamos ver um pouquinho mais. No ser de perfeitos, Deus nos criou alguns lembretes aqui. Deus nos criou simples e ignorantes, mas potencialmente perfeitos. Quer dizer, nós somos perfectíveis, né, ao longo e ao largo de tantas jornadas pela vida. O livre-arbítrio que Deus nos legou nos responsabiliza pelas nossas ações. Veja que em todos aqueles caracteres da perfeição, do homem de bem, ali o que faz a diferença é o livre-arbítrio. Passo a passo. O simples fato de vocês estarem aqui reflete o seu livre-arbítrio de vir aqui para aprender, para estudar, talvez para comprar um livro. Não é verdade? Em cada encarnação, atualizamos essa potência à perfeição. Nós vamos crescendo pouco a pouco. E um dia todos nós estaremos num mundo muito melhor. Ok. E os bons espíritas? Reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Bom espírita e bom cristão, o espiritismo não vem instituir uma nova moral. Então, essa é uma frase de Kardec que está por todos os lados, citado em muitas oportunidades, em muitas palestras. Esse é um lembrete, mas uma daquelas coisas que nós temos que ter sempre à mente. Transformação moral, é para isso que nós estamos aqui. E pelos esforços que
prega para a domar suas inclinações más. Lembrando sempre que o Chico nos deixou, né, quando ele falou: eu sei que eu ainda não sou quem eu deveria ser, mas com a graça de Deus, ainda que lentamente, sigo trabalhando para um dia ser quem eu devo ser. Então, isso é um incentivo e um esclarecimento também. Nós estamos aqui para dar um passo ou dois, mas muito importante. Não desanimem, né, com a estrada, quando você está numa estrada, que você está fazendo uma viagem, fala: meu Deus do céu, ainda parece que nunca vai chegar lá, acho que eu vou parar e vou dormir aqui nesse hotel. Bom, ok, a estrada é longa, mas como eu disse, nós já percorremos o suficiente para nos sentirmos mais capacitados ainda a começar a correr. Nós estávamos engatinhando por muito tempo, agora a gente começou a andar e nós já estamos quase no ponto de começar a correr. Não vamos desistir agora, não é? Muito bom. E agora vem a parábola do semeador. Faz parte desse capítulo, tem razão de fazer parte, nós vamos ver isso, onde todos naturalmente conhecem a parábola do semeador, ou já ouviu falar, ou lembra uma parte, né? Vamos ver como é que ela é. Eis que o semeador saiu a semear. Bom, antes de responder essas perguntas aí, então Jesus saiu de onde ele estava, se caminhou para a beira do rio, e de repente as pessoas começaram a aproximar-se dele, tanta gente que ele saiu da beira, estava na beira do rio, ele foi para cima de um barco onde ele pudesse ver as pessoas todas, e naturalmente todos esperavam dele uma manifestação, seus ensinamentos. Foi quando ele começou então, num ponto, a falar sobre, ou vamos dizer assim, contar, né, se é a maneira certa de dizer, contar a parábola do semeador. E como é que é a parábola do semeador? Antes da gente começar a passar por ela, lembre-se, o semeador é Jesus. A semente que ele está semeando, ou as sementes, no caso, são a palavra de Deus, são as leis divinas. E os tipos de terrenos que nós vamos falar aqui, abordar, é o nosso coração, a nossa vida, o nosso espírito, somos nós. Ok. E assim vai. Ele falando que um semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, caiu na estrada, e vieram as aves e a comeram. Ok, o que será que Jesus quis dizer com isso? No próprio Evangelho vai explicar. Tem aqui, obrigado. O próprio Evangelho vai explicar: quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Eu até sublinhei aqui espírito maligno, né? Nos evangelhos, no Novo Testamento de cada um, nós vamos encontrar Mateus explicando que essas aves representam o mal. Nós vamos encontrar Marcos chamando as aves de o diabo, e Lucas chamando a ave de o Satanás. E os analistas vão dizer o quê? Aqueles que mergulharam para entender, eles vão chamar alguns deles de que isso representa o nosso ego. Tecnicamente, talvez não fosse perfeito, mas veja só, se representa o nosso estado evolutivo, nossos desejos, aspirações, ambições, más inclinações, a ganância, né? Rigidez. Ok. Então, vamos chamar essas aves que comeram a sementinha de ego. O nosso ego não nos permite, às vezes, que ouçamos, que possamos entender. E essa é uma função do ego. O nosso ego tem a capacidade de filtrar para fora aquilo que não nos interessa.
imediatamente. Você não leva para casa, você não capitaliza em cima daquilo, você não usa aquilo para nada, porque não era aquilo que você queria ouvir. Esses são os duros de coração, aqueles que ainda não estão abertos à verdade, às leis divinas, à caridade e tantas outras coisas. Outra caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. Porque não tinha terra. Bom, vamos ver. O que aconteceu? Ela caiu onde tinha pouca terra, ela nasceu, mas não conseguiu sobreviver e morreu. O que diz o Evangelho? É o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevivendo reveses e perseguições por causa da palavra, tira dele daí motivo de escândalo e de queda. Aqui, sofrendo reveses, perseguições, naturalmente, fazia mais sentido há 2000 anos atrás, mas ainda hoje, né? Veja só, por exemplo, quantos nós conhecemos que parecem ter encontrado o caminho? Você enche o peito de alegria, fala, uau, agora ele vai, né? Principalmente os maridos, né? Agora sim ele está no caminho certo. Passado um mês, não era nada daquilo. Pois é, a sementinha caiu, parecia que ia e não foi, morreu, né? E eu também pensei, naturalmente posso falar isso aqui porque não é nenhum caso aqui, mas daqueles que são espíritas por 1 ou 2 meses. Vocês conhecem alguns? Eles, o marido deve conhecer um monte, alguém que vem aí cheio de problemas e ouviu dizer, né? E aí que aqui vocês isso, vocês aquilo, né? E começa a estudar e acha bonito. De repente fala, mas e o fulano? Faz tempo que eu não vejo ele. Foi embora. Não é verdade? Então, veja, esse é um bom exemplo, talvez, do que ser da sementinha que caiu num lugar onde não tinha como crescer ainda. A terceira, caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Então ela caiu num lugar inóspito para ela, ela não conseguiu sobreviver por causa desses espinhos. Quem serão os espinhos? Né? Vamos ver o que dizem aqui. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aqui nós estamos vendo o caso perfeito da vitória do materialismo. Então esse terreno aqui é um terreno materialista, né? E os espinhos aqui estão representando aquilo que sufocam, né? Nós temos no livro dos Médiuns uma parte onde o Kardec e os espíritos, naturalmente, vão explicar as várias razões das pessoas não terem fé. E tem vários tipos de falta de fé. E um deles é aquele que já começou a desconfiar que talvez exista, sim, Deus, talvez exista Espírito, talvez exista vida do outro lado. Mas ele se retrai, porque no momento em que ele passar a acreditar em tudo aquilo, ele vai ter que mudar. Aí já pedi demais, não é? Então, são os espinhos. Muito bem. E a outra caiu em terra fértil. Todos vocês? Né? O que aconteceu com ela? Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Ok, mesmo entre aqueles que têm, né, a terra fértil, aqueles espíritos que já estão prontos para receber a boa nova, para ou não só ouvir, mas estudar. Depois de estudar, refletir, internalizar. E depois de tudo isso, praticar. Mesmo entre esses, nós teremos diferentes níveis. Aqueles que conseguirão fazer muito com aquilo, outros mais ou menos, outros um pouco. Mas veja só,
já estão muito na frente daqueles outros terrenos que nós havíamos falado. Bom, concluindo, nós temos o seguinte, muito importante. Um dia terreno, outro... Um dia somos terrenos, estudantes das leis divinas, lutando contra as tentações, abrindo nossos corações e nossas mentes. Né? Até agora nós fomos levados a pensar nesse sentido. Nós, como estudantes das leis de Deus. Mas nós somos também semeadores. Né? Para quem? Para os nossos irmãos, todos eles. Para os nossos filhos, esposas, parentes, e aí vai, uma relação muito grande. Né? Nós estamos aqui, não é só para receber a semente, nós estamos também para semear, distribuir, ajudar aqueles que vêm na nossa retaguarda, que ainda não conseguiram entender o que nós já entendemos, desfrutar da paz interna que nós já conseguimos desfrutar, a despeito do nosso dia a dia. Aquela fé, aquela esperança que nunca morre, não é verdade? Aquele prazer de vencer as nossas vicissitudes. Então, nós somos também semeadores. Um detalhe extremamente importante em todo aqui. Não era a função do semeador fazer a semente germinar. A função do semeador era semear. A função de fazer a semente germinar era do espírito, do terreno. A mesma coisa, quando nós estamos semeando, nós vamos sempre semear, sem descansar, sem perder o estímulo, a motivação. A nossa função é semear. Não? Porque às vezes a gente fala, não dá mais. Eu já falei para ele 1000 vezes. Já vi que não adianta. A nossa função é semear, não é fazer germinar. Muito bem. Então vamos sair a semear? Ok. Obrigado e um ótimo fim de semana para todos. Obrigado.